É só isto que eu te quero perguntar. Queres ser uma ave rara ou apenas mais uma ovelha no rebanho? Que voz bonita! Olha, até parece que combinámos hoje. Epá, pois é, pá. Hoje temos aqui connosco o grande Luís, o homem do barco. O homem do O barco. homem do barco. Olha, como é que começou a história de quereres ter um barco? Foi desde pequenito que tiveste o sonho de ter um barco? Sim, eu lembro-me Aqui tu. de passear na Marginal de Lisboa. De Lisboa não, de Cascais. E olhar para o mar e ver os barcos e sempre tive esta paixão. Só Mas não imaginavas que aquilo era tipo para os ricalhaços? Ou... Sim, sempre me venderam essa ideia, mas também sempre me venderam a ideia de que a bolsa era para os inteligentes, era para os ricos, Sim. que ter um carro assim, um assado, que também era para pessoas com dinheiro ou assim, e Ter uma BM. ter uma BM, não é? Exato. Ou viajar. E eu sempre pensei que se os outros conseguem, eu também acho que vou conseguir. E ao longo da vida tenho conseguido. Mas tu tens sorte de vieste de uma família rica. Era. Isso era bom se eu chamasse, se eu tivesse outro tipo de apelido. Exato. Betancourt de Alenquer. Exatamente. E Silva e Costa. E Silva e Costa. Então, mas não vieste de uma família rica? Não, Explica lá. vim de uma rica família que é composta neste momento por quase 200 pessoas. Família direta. Ela! É verdade. Nós fazemos um encontro anual numa terra onde tem sido feito o encontro anual do Investir na Bolsa, mas eu não tenho podido ir aqui em Penafiel. A minha família Ah, é? toda de Fazem lá o Penafiel. encontro? Sim, no hotel. É o único sítio onde é possível. 200 e tal pessoas? 200 pessoas. Acho que não chega a 200 pessoas, mas fica lá muito perto. Isso é quase um 190. casamento. É sempre. Cigano. Sempre um casamento. Este ano éramos poucos, porque às vezes as pessoas não podem, mas éramos 90 pessoas. Isto só família direta, dos meus avós para baixo. O meu pai tem 11 irmãos, depois cada irmão tem uma série de filhos, e depois os filhos já têm filhos, e as mulheres, e os maridos, e por aí fora, e isto traduz em 190 pessoas. Mas isso porquê? Porque era uma família que tinha tanto dinheiro que tinha que arranjar Não. descendentes suficientes para partir... Não, aquilo Era hábito era antigamente, uma família não é? tradicional, que na aldeia, pronto, se calhar porque a eletricidade tardou a chegar, faziam-se muitos filhos, era normal. Ficava escuro cedo, não tinha mais nada para fazer, não Exatamente. havia televisão. Exatamente. Vamos fazer filhos. E também, se calhar ajudou, porque os meus avós tinham uma quinta muito grande, é uma quinta que hoje está, ela foi vendida quando eles faleceram, mas é uma quinta que está ali encostada ao Sameiro, na Fiel, encostada à escola, está mesmo encostada à escola, faz rede, faz fronteira mesmo com a escola. A casa ainda está de pé, mas já não tem telhado, porque foi vendido há mais ou menos 30 anos. Ainda não a reabilitaram. Não a reabilitaram, quem a comprou depois acabou por não fazer nada e está ali um bocado ali. É que pena. É uma Tinhas pena. tu pegado naquilo É ou uma alguém da família? Pois, Fica- só que eu na altura tinha pouco menos de 20 anos e portanto nem sequer estava nos horizontes uma coisa dessas. Chegou-se a falar para fazer uma quinta de casamentos e batizados, só que depois também faltava dinheiro a eles. E, porque o acordo até não era difícil de encontrar, apesar de serem 12 irmãos, não era difícil de ter o acordo. Mas pronto, mas eram mais ou menos, acho que eram 4 que teriam que pagar aos outros 8 a parte deles para avançar, e não se avançou, porque por falta de dinheiro, por falta de capital. Mas uma coisa que a nossa família tem é vontade, muita vontade de crescer, e isto acaba por ser transversal a quase toda a gente. Desculpa. Tenho primos que têm empresas, tenho que vão, avançam, lutam, arriscam, e se calhar isso pode estar no sangue dos pintos, é verdade. Claro que nem tudo se corre bem, à primeira, à segunda, mas se uma pessoa for sempre tentando, é sempre possível ter sucesso. Os insucessos nunca podem ser um travão. Tu, para quando eras a vontade de miúdo, crescer. quando eras miúda, a tua ideia de
Era trabalhar para os outros? Já tinhas ideia de criar um negócio próprio ou não? Eu nunca tive problema em trabalhar para outros, apesar de só ter trabalhado uma vez. Só que o que é que aconteceu? Eu comecei a trabalhar para uma empresa com 20 anos e com 23 atingi o meu topo de carreira, porque como não tenho uma formação Académica, um curso superior. Sim. Exatamente. Portanto, o cargo acima do meu já era obrigatório ser engenheiro. Eu não podia estar a estudar. Tive colegas que o fizeram, mas eu não podia, porque não era possível. Tinha que ter dinheiro no bolso e não dava. E, portanto, na altura o que eu pensei foi, eu se quero crescer mais não pode ser aqui, porque daqui eu não vou passar. E então, pronto, arrisquei na altura que acho que é ideal, que é nos 20 e tal anos. Já vivia sozinho, já tinha encargos. Que às vezes é um travão. Muita gente diz assim, isso é fácil enquanto não tens filhos, enquanto não... Pois, não, mas eu acho que nós conseguimos sempre. O único encargo que eu tinha era um crédito de habitação, pronto. Mas na altura, por exemplo, eu lembro-me quando os amigos meus da minha idade e com rendimentos parecidos com o meu já compravam casas na altura de 180, 200 mil euros, perdão, porque isso foi numa fase transitória de finais dos anos 90 para ser sim, do escudo para o euro. 2000, exatamente. E eu na altura comprei uma casa de 80 mil euros porque ficava confortável. Era um T1 de 49 metros quadrados e para mim chegava. Não ficavas com uma prestação muito pesada por mês? Portanto, e depois tinha a cenoura de, eu estou a fazer este crédito, porque eu não tenho outra forma de ter, mas é para arrumar com isto rápido. Que muita gente, contabilisticamente, muita gente diz assim, não faz sentido tirares dinheiro do teu bolso, tirares liquidez para fechar um crédito, deixa-o pagar ao longo de não sei quantos anos. Certo. Mas tu tens um bocado a perspectiva como eu, que é, sim, eu não quero créditos, sim, eu detesto bancos. Eu já tive créditos no passado e naquele negócio em franchising correu mal e quando não consegui pagar uma prestação, os cães de quinta com raiva vieram todos para cima de mim. Sim, sempre. E eu detestei essa sensação. Sim. Eu costumo dizer o seguinte, mesmo que esteja tudo a correr bem, com o pagamento dos créditos, nós, para termos noção do que isto é, nós temos que fazer este exercício. Quando nós pusermos a mesa para jantar, temos que meter um prato na mesa por cada crédito que nós temos. Os créditos comem connosco, dormem connosco, vivem connosco. Exato. E, portanto, eu não dormia descansado, exato. Claro. E se eu tiver a possibilidade de não meter esses pratos, a vida é muito mais tranquila. Isso é brutal. Tu vais ficar conhecido como o homem das frases. Lembras-te quando fizemos aquela conversa? Sim. Foi quase no início do curso Investir na Bolsa. Eu fiz uma live e tu estavas no teu barco e tu entraste em live a partir do barco e tornaste-te famoso porque a tua filha disse: o meu pai está no YouTube. Pois é. Tu tornaste no orgulho da tua filha a partir desse dia. É verdade. O que foi estranho para mim, porque eu nunca tinha aparecido numa coisa daquela, nunca tinha feito nada disto. Então com este episódio ainda vai ser mais brutal. A tua filha vai... Também é a primeira vez que estou a fazer uma coisa destas. Mas tu na altura disseste uma frase que era: eu não preciso ser rico, eu preciso ter dinheiro sempre. Sim. E essa frase ficou... Sim, porque se nós olharmos, e isto é só a minha opinião, como é evidente, cada um tem a sua, mas se nós olharmos, por exemplo, para um Warren Buffett, que é a pessoa com mais sucesso, e vamos dizer, ele precisa ter 100 bilhões. Não. Exato. Só que, a partir de determinada altura, aquilo foi um jogo para ele. Aquilo era um jogo. É a forma dele viver. Se calhar, só por causa disso é que ele chegou aos 93 anos que tem agora. Porque se ele tivesse parado e começasse a gastar o dinheiro, tinha acabado com 70, 75 por aí, com uma cirrose, uma coisa qualquer. Exato. Não é? Sim. E portanto, nós nunca conseguimos saber, nós nunca conseguimos chegar ao valor do ok, isto já chega. Não sabemos, principalmente quando nós temos filhos. Eu sei que no grupo existe muita gente com filhos e vai entender de certeza aquilo que eu digo. E neste momento o que acontece é que eu acho que para mim já tenho. Trabalho para a minha filha. Mas também não quero dar demais, porque dar demais é estragar e depois quando se começa a gastar, quando se abre os cordões à bolsa, aquilo fica vazio no instante. Por maior que seja a bolsa, aquilo fica vazio no instante.
Mas pronto, mas continuo com a mesma ideia, portanto... Ou seja, vamos recuperar essa ideia do... Quando metes a mesa lá em casa, deves meter um prato para cada membro da família, mais um prato por cada crédito, Exatamente. porque eles vão-te comer, eles comem contigo. Eles comem comigo. Eles comem comigo. E depois criou-se, nos últimos 30 anos, uma sociedade de consumo. E esta sociedade de consumo as pessoas não sabem viver sem créditos. As pessoas não acham que isto é uma coisa normal. Conheço uma pessoa que paga tudo a crédito, acaba de pagar o sofá a crédito. Começa a televisão. Exato. Mas no mês em que acaba o crédito de 24 meses ou 36 meses do sofá, muda a televisão, ou muda outra coisa, o frigorífico. Pá, o frigorífico precisa de um novo, não é? Pois. Precisas mesmo? Será? Não, ele está a funcionar, faz frio. Exato. Não é? Exato. Portanto, Mas aquilo é vício mesmo. Ok, finalmente libertei-me disto, o que é que eu vou comprar agora? E tu também tens uma frase que me disseste uma vez ao telefone que eu não me esqueci. exatamente, ia falar nela agora. Fala nela. Que é quando eu converso com amigos que dizem, pá, mas tu assim não fazes créditos, não cresces. Adoro assim, isso. Bom, então é assim. Então vamos começar aqui a fazer um exercício. Qual é o problema de eu não ter créditos? Diz-me um problema de eu não ter créditos. Não existe problema de não ter créditos. Nós dormimos tranquilos. E se nós não tivermos créditos e tivermos onde ir buscar para alguma situação que haja, melhor ainda. Mais descansados nós dormimos. Sabes que é uma visão simplista que a minha mãe teve durante algum tempo. Pá, os meus pais têm a 4ª classe e, portanto, agora é giro porque como eu passo bastante tempo com eles, sexta ao fim do dia, sábado de manhã, que eu disse, hoje tinha que ir ter com eles de manhã, almoço com eles ao domingo, e eu converso muito com eles e sinto que aos pouquinhos estas conversas vão fazendo sentido neles. Eles foram de férias agora na semana passada e a minha mãe tinha muito aquele registro de vai até à praia, depois à hora do almoço vem fazer o almoço, vem para casa, não sei o quê, depois à tarde vai até à praia, depois vem ao fim do dia para tomar banho, fazer o jantar, não sei o quê. E eu disse, epá, comecem a ir comer fora todos os dias. E eles ficam, mas tens ideia de quanto é que se vai gastar e não sei o quê? E então, esta semana de férias, deram-me ouvidos e fizeram isso. Foi, ao almoço não, mas ao jantar, todos os dias, tomavam o banhinho ao fim do dia, arranjavam-se e iam escolher um restaurante onde iam comer um robalo, seja o que for. Bem, eu perguntei-lhe há dias, mãe, estás mais pobre por teres feito isso? E ela, não, ainda não senti nada, ainda bem que falaste nisso. E isto são pequenos comportamentos que têm que se ir... Trabalhando, exatamente. E eles ao fazer isto e ver, ok, de facto... estas férias, a minha mãe disse-me, foram umas férias tão relaxadas, assim é que fez sentido. Mas durante muito tempo, para ela, olhando para mim, ela dizia-me assim, tu és um pelintra, tu não tens nada, tu não tens uma casa, tu não tens não sei o quê. E eu digo, pergunta-me, mas eu durmo na rua? Não, mas não tens casa própria. Está bem, um dia se calhar é ter casa própria, ou não, logo se vê. Até aqui, para mim, fez mais sentido arrendar e esse dinheiro decidi investir em mim. Investir em desenvolver os meus negócios, Os meus negócios foram crescendo. Tenho 2 empresas, tenho 7 fontes de rendimento neste momento. E agora ela olha, e já várias vezes me disse nestas nossas conversinhas de fim de semana, agora faz sentido aquilo que tu me dizias. Eu dizia-lhe, eu não preciso ter bens. Olha o carro com que eu ando hoje. É o vermelhinho. O Ford Taunus de 1978. Eu não preciso ter um carro, a maior parte das vezes ando a pé, mas eu não preciso... Se tu me perguntas assim, Pedro, podias ter um Porsche Panamera ou ter uma BM? Podia. Uma BM era mais com matrícula suíça. Com matrícula suíça, podia. O carro que eu quisesse. Mas eu não preciso disso. Eu não seria mais feliz... Olha, o carro, mesmo que estivesse a pronto, para mim, se calhar era um prato que eu ia ter na mesa durante muito tempo. Eu prefiro ter não sei quantas fontes de rendimento e investimentos que eu diga assim. Ainda há dias estava a falar com a minha esposa, com a Lúcia.
aquilo que nós temos neste momento dá-nos uma segurança gigante. Pois é. Aconteça o que acontecer, nós temos uma tranquilidade brutal. Pá, eu não sei qual é a tua visão, ou se a queres partilhar, mas eu já partilhei noutros episódios que, no futuro, eu não gosto de gerir pessoas, e digo isto abertamente, e os fãs dos recursos humanos e não sei o quê, pá, quer dizer, como é que um diretor de uma empresa diz isto, não sei o quê. Já disse abertamente, e todos os meus funcionários sabem, eu detesto gerir pessoas. E, portanto, no futuro, eu quero que todos os funcionários que eu ainda tenho neste momento sejam como é o Daniel, o gestor de projeto, neste momento, que tu conheceste ali. Sim. Tenham a sua própria empresa e eles sejam meus parceiros de negócio, não sejam meus funcionários. Porque quando nós somos parceiros de negócio, a nossa relação é completamente diferente do que eu sou o patrão e tu és o funcionário, percebes? E, portanto, eu no futuro não quero ter funcionário nenhum. Choque isto, quem chocar. Mas ao mesmo tempo estou a incentivar as pessoas a pensar desta forma, de cria o teu próprio projeto. Sim. Torna-te independente, não dependas de um patrão, seja eu, seja outra pessoa, não dependas apenas de um patrão. Cria várias fontes de rendimento, cria um cliente, porque imagina, quando trabalhas para uma empresa, o teu patrão é o teu único cliente. Uhum. As pessoas não veem isto assim. Mas é seguro, eu estou a trabalhar para uma empresa, é seguro. Não é. É seguro até aquele teu único cliente te mandar embora, não é? É verdade. E, portanto, eu sei que tu tens vindo a construir também a tua vida. É. Essa foi a razão de nunca parar de investir, porque eu invisto há quase 30 anos, praticamente desde que comecei a trabalhar. Investir não apenas em empresas cotadas na bolsa, investir, em ti, nos teus negócios. Investir em rendimento, em ter retorno. Mas sem créditos, como é que cresces? Olha aqui a pergunta envenenada. Pronto. É verdade que no início da vida nós precisamos de um empurrão. E o empurrão foi a tal casa, o apartamento, o crédito e tal. Mas nós não podemos ficar agarrados, ou pelo menos eu não quis ficar agarrado, a um crédito de 30 anos. E eu consegui pagá-lo em 11. E portanto a partir daí a vida muda completamente. Tiraste um prato da mesa. Tirei um prato gigante. Não foi um prato, foi uma travessa. Foi uma travessa, é verdade. Porque se nós começamos a olhar e toda a gente nos tenta demover, como estavas a dizer. Não faz sentido. São os contabilistas que tentam demover. Deixa rolar. São os amigos que tentam demover. Os funcionários do banco então, é uma loucura. Digo, não faça isso. Criam-nos as maiores dificuldades possíveis. E eu vou partilhar como é que eu fiz isto. Isto foi muito engraçado, porque foi assim. Quando eu fiz o crédito, a taxa de juros era bastante elevada, mais elevada do que é hoje. Hoje está toda a gente muito ofendido com a taxa de juros e ela está abaixo do que ainda vai ficar, ou do que eu acho que irá ficar. Porque, desculpa, não te esqueças do que estavas a dizer. As pessoas não têm noção que, por exemplo, 4%, é apenas 4%, que impacto é que isso tem? 4% ao ano, em 10 anos são 40%. Sim. Em 30 anos são 120%. Exatamente. 120% quer dizer que tu num crédito de 100 mil vais pagar 220 mil. Ou seja, se uma casa custa a pagar, imagina duas. Vais pagar duas e só vais ter uma. E só vais ter uma. Pronto, é que as pessoas não Para percebem além disso, tu tens a tua vida hipotecada durante 30 anos. E depois o que é que se começa a culpar? Começa-se a culpar a empresa porque paga pouco. Não é a empresa que paga pouco, as pessoas é que gastam muito. Não é? E portanto... Tu vais ser chacinado por esta afirmação. Peço perdão, mas é verdade. Mas isto é verdade. Porque é assim, o que eu vejo à minha volta é, por exemplo, pessoas a comprarem casas de 300 quando só precisam de gastar 150. Porquê que estão a gastar 300? Porque a sala tem 50 metros quadrados. Eu preciso de uma sala de 50 metros quadrados. Eu passo férias numa casa flutuante com 27 metros quadrados lá dentro. E está tudo bem. E tem uma sala, e tem 2 quartos, e tem uma casa de banho e uma cozinha. E está tudo bem. Mas vamos falar nisso. Mas o teu barco já tem 20 anos. Não devias comprar outro? Não. A questão é essa mesmo. Não como? Um dia deste vai ao fundo, 20 anos. Aquilo que eu digo a amigos meus é o melhor barco... O melhor barco está aqui. Olha aqui, este é o nome do barco. É este. Exato. O melhor barco é o meu, porque está pago. E flutua, não tem problemas nenhuns. Um dos barcos mais icónicos do mundo, barcos à vela, são os barcos de classe J, são barcos de aço, 1937,
com 65 pés e que aqui há 3 anos ou 4 anos estavam à venda em Cascais por 15 milhões. E no entanto é um barco de 1937, tem quase 100 anos. E é um sonho para qualquer velejador, é um classe J. Portanto, ser antigo tem 22 anos, não me importa. Não tem nada a ver. Não importa. Tens que fazer as manutenções. Faço-as eu. Pois, é? Faço-as eu, faço tudo. Então, mas como é que aprendeste isso, já agora? Vou atrás de saber, falo com quem sabe, vejo quando estou no estaleiro, vejo como é que a pessoa tal está a fazer. Temos hoje uma grande ferramenta que deve ser bem utilizada, e se for bem utilizada é tudo, que é o YouTube. E portanto, nós devemos sempre, não podemos olhar para um vídeo do YouTube como se fosse quase ali uma Sagrado, uma receita bíblia, sagrada. Não é, mas podemos ver como é que se faz e tentar perceber o que é fazer o bem, fazer bem. Ainda agora tive a fazer uma reparação no circuito de gasóleo do motor e fiz eu, e está tudo bem, está tudo a funcionar muito bem, porque esse circuito criava sempre um bocado de ar e agora a vir para cima o motor falhou-me uma altura que fiz só à vela e depois quando quis ligar falhou um bocadinho e depois percebi que estava ali a sair um bocadinho de gasóleo e consecutivamente a entrar um bocado de ar. Quando dizes vir para cima, eu sei, porque eu vejo as tuas fotos lá no grupo Telegram e no Facebook. Sim. Era a regressar do Algarve para Lisboa. E pronto, é uma viagem que é longa, que normalmente para cima fazemos em 2 dias e neste caso até como viemos de mais longe, comecei a viajar na segunda e cheguei a Lisboa na quinta. O pôr do sol em alto mar é uma coisa mágica. O pôr do sol e o nascer do sol é assim uma coisa... As fotos que tu partilhas são qualquer coisa. Se quiseres eu posso passar algumas. Depois passas, sim. E partilhas, porque de facto acho que não há igual. Não há igual, não há sensação igual. Portanto, e a gente diz assim, mas espera aí, mas uma pessoa que investe e que não sei o quê, e é o prato na mesa e tal, e tem um barco, o barco é um prato na mesa. Não, um barco não é um prato na mesa, o barco é uma travessa na mesa. Só que nós também devemos ter algo que nos equilibre a mente. E este é o meu equilíbrio, o mar é o meu equilíbrio. Se ficar 2 semanas sem ir ao mar, sentes que falta qualquer coisa. E portanto a gente também não devemos ser radicais ao ponto de só querer acumular. Portanto, podemos acumular e podemos... Lembras o Vítor Dordre, numa conversa que tivemos, ele disse uma frase do Charlie Munger ou do Warren Buffett, já não sei: dinheiro e sexo não devem ser guardados para a velhice. Exatamente. Ou não devem ser guardados todos para a velhice. Exatamente. Portanto, haver um equilíbrio. Uma coisa que nós também gostamos bastante é de viajar e, graças a Deus, hoje tenho 30 países no bolso e a minha filha com 9 anos conhece 10. Portanto, e nós olhamos para trás e dizemos assim, mas gastámos 2.000 euros em 3 dias ou 4 dias. Está bem, tudo bem, não faz mal. Não faz Exato. mal. Não vai ser isso que, se chegar a uma altura em que tenha 100 ou 110 ou 200 ou 220 ou 1 milhão ou 1 milhão e 100, isso não faz. Mas não faz porque não tens... Porque não tenho créditos. Exato, porque não tens demasiados pratos na mesa, demasiadas travessas na mesa. Porque repara, se tu tivesses muitas obrigações em termos de crédito... Não fazia isto. Não podias fazer isso. Dizia assim, 2.000 euros numa semana... eu há dias gastei 3.000 euros numa semana no Algarve. Pois. Porque não tenho demasiados pratos na mesa. Pois. Mas, por exemplo, eu vejo as viagens, uma vez que estamos aqui a falar de pratos, as viagens são como os pratos de sobremesa. Nós só os pomos na mesa se nós quisermos. Se nós não comemos sobremesa não nos faz mal nenhum. Mas se nós comermos até sabe bem. Sim. Portanto, as viagens é isto. É um prato que é opcional. Neste caso, não sei se viste, os meus pais fizeram 46 anos de casados. E então eu comprei-lhes o voo daqui de Viseu até lá embaixo a Portimão e eles passaram 3 dias lá embaixo no Algarve connosco, comigo e com a minha esposa. E foi foram 3.000 euros numa semana. Se tivessem sido 5 ou 6... era igual, tinha valido pela coisa inesquecível que eu criei, por aquelas memórias que criei com os meus pais, e a minha mãe ainda não se calou com isto. Isto já foi há 1 mês e qualquer coisa, a minha mãe ainda... O meu pai é mais calado, estás a ver? Mas a minha mãe ainda não se calou com isto. Portanto, se tivesse custado o dobro, para mim tinha valido, porque eu não sei quantos anos é que eles vão continuar aqui, espero que sejam muitos anos, mas... eu quero ter a possibilidade de fazer isto. Por eu não ter demasiados... eu tenho 2 empresas, nenhuma delas tem créditos bancários. Eu, a nível pessoal, não tenho um único crédito bancário. Portanto,
Eu só tenho os pratos na mesa que são Os necessários. a minha família. Exatamente. Não é nada. Exatamente. Eu, por exemplo, nós agora em julho fomos visitar uns amigos à Suécia e, entretanto, nós tínhamos foi engraçado, porque nós tínhamos umas milhas que iam expirar em junho e estávamos a gostar ali de perder aquilo. E vimos, bom, então esses nossos amigos vivem no sul da Suécia, então o aeroporto mais perto era Copenhaga, mas as milhas não chegavam para nós irmos para Copenhaga, mas daria para regressar. Então o que é que nós fizemos? Pegámos no mapa e dissemos, ok, então vamos ver aqui aeroportos perto até onde as milhas dão. Então o que é que nós conseguimos arranjar? Arranjámos voos para Hamburgo. Dissemos, ok, então agora vamos ver comboio de Hamburgo para Copenhaga, comboio de Hamburgo para Copenhaga 5 horas, porreiro. Então vamos fazer isso. Então, e ficou muito mais barato e consumimos as milhas que iam-se perder todas. Exato. Então o que aconteceu nesse dia? Num dia só, nós tomámos o pequeno almoço em Portugal, almoçámos na Alemanha e jantámos na Dinamarca. Espetáculo. Estás a ver? Isso é inesquecível. Epá, até para a nossa filha, isto fica marcado. Isto é espetacular. Pois é. É espetacular. É certo que eu também tenho uma pessoa de família que não gosta de viajar e podia dar as voltas que quisesse ao mundo, portanto não é uma questão financeira, mas não gosta de viajar. Mas nós gostamos. Eu acho que é espetacular. Conhecer outras culturas, ir pelo meio. A viagem de comboio foi espetacular. Pois. Eu sou muito apaixonado por comboios. Para mim viajava sempre de comboio. Pois. De avião, se viajasse, era só se fosse piloto, que era a minha profissão de sonho. Nunca pensaste em tirar o brevet? Pensei muito. Na altura, quando acabei. Também já pensei. Quando acabei o colégio, pensei muito nisso. Mas só pensei porque não tinha dinheiro para isso e portanto o sonho morreu aí. Tenho amigos que são pilotos, conversamos muito sobre isso e até questões técnicas que eu gosto de saber. Uma vez até fiz um simulador, o simulador que era usado na TAP, fiz o simulador do A320. Sim. Fiz um voo de Faro para Lisboa, foi espetacular aquilo. E eu tenho um desses meus amigos que faz o 20 e o 21. O que é o 20 e o 21? É o Airbus A320 e o A321. Ok. Os LRs, que são o Long Range, que são os novos agora. E então conversamos ali sobre estas coisinhas e ele, se não me engano, em 2019, quando nós fomos passar uma semana à Irlanda, fez-me uma surpresa que fica marcado, isto fica sempre marcado. Quando nós estávamos a regressar de Dublin para Lisboa, vem uma comissária de bordo ter connosco e diz: vocês são a família Pinto? Somos. Vocês estão mal sentados. E eu olhei para o número da cadeira. Não, nós estamos bem sentados. Não, o vosso lugar é ali à frente. E eu percebi logo. Então fomos para a frente e depois, no voo, mais ou menos ali por cima de Viana do Castelo, o comandante chamou-me e eu fiz o resto do voo no cockpit. Ei, que top! E aterrei em Lisboa. Foi espetacular. Foi espetacular. Se calhar também por isso depois a ida para os barcos acabou por ser mais fácil. Porque a carta de barco tem vários patamares, não é? Eu tenho-os todos. Começa desde... Hoje em dia começa desde o principiante, que eu queria que a minha filha tirasse, porque a partir dos 8 já pode tirar. Isso que tem determinadas restrições em termos de distância... Tem sempre restrições em termos de distância e antigamente tinha restrições em termos temporais para tirar uma carta. Ou seja, para passar de nível tinha que esperar 1 ano. E depois o outro nível mais 1 ano. Entretanto a lei mudou. Como é que funciona mais ou menos? Nós no mundo da náutica achamos que não é correto. Mas pronto, mas a lei foi feita assim e hoje em dia qualquer um pode tirar logo diretamente a última. É? Só que tirar a última sem experiência nenhuma... não tens milhas, experiência, horas de não faz o menor sentido. Então pronto, os níveis que existem é principiante, marinheiro, patrão local, patrão de costa e alto mar. Pronto, são estes os níveis. Alto mar, ou seja, não tem restrições, eu sou patrão de alto mar. Eu posso tirar a carta de patrão de alto mar? Já. Mas sem experiência ainda faço as neiras. Mas se tu não sabes sequer o que é um barco, como é que tu vais para alto mar? Pois. E eu vi-me borrar todo quando aconteceu uma situação inesperada, não? De certeza. Pois. De certeza. Nós já tivemos, por exemplo, situações de a previsão de dar-me determinado local, que era lá embaixo ali na zona do Cabo de São Vicente e Sagres. Nós chamamos o Cabo Horn dos pobres. O Cabo Horn é o pior cabo do mundo, que é no sul da Argentina, que é terrível. Pois, é terrível. É difícil. É muito difícil. Que já vários cruzados, turbulência. São ventos muito fortes, que é muito a sul,
E tens a junção de 2 oceanos, o Atlântico e o Pacífico ali, e portanto aquilo, aquilo é onde faz as maiores correntes de ar. Estão as janelas todas Gibraltar abertas também é um ali. bocadinho difícil. Gibraltar é muito difícil. Tem que se ver muito bem a previsão para entrar e para sair. Tenho um amigo, por exemplo, que já apanhou ondas de 9 metros em Gibraltar. Sim. Até-me arrepio. Eu às vezes em motas d'água já apanhei, imagina, só na mota d'água, vamos numa onda e quando olho cá para baixo, estamos a apanhar aqui, Sim. olho e digo assim, que cena do caralho! Eu se apanhasse uma onda de 9 metros, não sei. Pois. Mas eu estava a contar, por exemplo, uma vez a caminho de São Vicente, o vento foi mais forte do que estava previsto e depois com o vento o mar vai crescendo. E então estava ali previsto ondas de 2 metros, 2 metros e pouco ali a chegar lá, e o que é certo é que nós apanhámos para a cerca de 4 metros, ondas de 4 metros. Está tudo bem, porque nós já vamos mais ou menos preparados, já sabemos qual é a solução quando isto cresce assim. Exato, mas imagina, eu tirava a carta de patrão de alto mar, Ias uma vez e já não voltavas. Acontece a muita gente. Pois. É verdade, acontece a muita gente. Eu posso dizer que eu comecei tarde, e comecei tarde porque não tive dinheiro antes para começar. Sempre fiz o que eu chamo de os passinhos de bebê. E eram as viagens pequeninas. Eu chegava a sair, ir à ponte 25 de Abril e voltar, e ficava todo contente porque aquilo correu tudo bem. Exato. E porquê? Porque eu sempre pensei, para sair para fora, eu vou ter que conhecer o barco de trás para a frente e de frente para trás, não só em termos de navegação, como em termos de manutenção. Eu já tive que trocar peças no motor a meio de uma navegação, porque se avariou uma peça que é o impeller, que é uma peça que puxa água salgada para arrefecer o motor, e portanto se essa peça avariar, o motor aquece e o motor vai à vida. Pois. E portanto já tive que fazer isso. Nós temos que fazer um trabalho destes no motor, com ondulação e ventos e não sei o quê, para além do risco de enjoar. Eu, graças a Deus, nunca enjoei. Não sei o que é enjoar, mas tenho amigos que vão comigo e se não tomarem o comprimido não conseguem sair. Enjoa muito. E portanto nunca me senti confortável, mas isto é em tudo, até nos investimentos, por exemplo, e tu sabes bem que eu faço os meus cálculos, independentemente dos que existem, eu faço os meus. Claro. Não é que eu desconfio dos outros, mas eu sinto-me mais confortável se entender como é que se chega àquele valor. Há muito aquela frase que diz, confia, mas confirma. Exatamente. E eu gosto muito dessa frase. Exatamente. Eu, por exemplo, tenho um amigo que nós partilhamos, ele fez a subscrição do Morningstar, e depois de fazer cálculos vou lá ver, deixa lá ver como é que isto está. Porque depois nós temos muitos cálculos de sites abertos, que é um bocado leviano. Pois é. Um bocado, quer dizer, percebe muito bem como é que eles chegaram àquele valor estimado. uma empresa que, por exemplo, vale a 500, há um site que dá 700, o outro dá 400. Porque os pressupostos de crescimento que estão na base daquele cálculo são pouco conservadores. Exatamente. Pois, até claro. porque o cálculo de valor, o valor intrínseco é uma coisa suposta. É uma estimativa. É uma coisa suposta, Claro, não é? claro. A empresa vale X, não vale X. Não. Supostamente vale Tem X. pressupostos na base, taxas de crescimento futuras, Exatamente. depois descontados à atualidade, tem pressupostos que, se eu os duplicar, tenho uma estimativa de valor intrínseco muito acima. Exatamente. E, portanto, por isso é que eu gosto tanto de ter esta subscrição com a equipa do Adam Kuhl. Porquê? Porque eles têm muita experiência em investimento em empresas cotadas na Bolsa e conseguem olhar para os relatórios e dizer assim, a Morningstar dá perspectiva de crescimento X%, o Zacks não sei quanto de crescimento, Finviz não sei quanto de crescimento. E eles olham e dizem assim, mas há aqui uma série de coisas que eu se calhar prefiro assumir de forma mais conservadora. E portanto parece-me que estes todos estão um bocado com estimativas sobreestimadas e eles são mais conservadores. E eu prefiro ser mais conservador, olhem, tudo na vida, eu prefiro estar enganado porque fui conservador. E aí tenho boas surpresas. Exatamente. Do que o contrário. Exatamente. Não é? E depois também depende da empresa que nós estamos a analisar. Nós hoje em dia, por exemplo, devemos, acho eu, a meu ver, devemos ser muito mais conservadores numa Disney do que num Facebook ou numa Meta. Exato.
face ao que estão ao que estão a viver. Eu, por exemplo, que se tem falado ultimamente da Disney, que está um grande preço e tal, e isto, eu neste momento não me sinto confortável, porque eu acho que a questão do multimédia está a mudar. O streaming está Exatamente, completamente. o streaming está a ganhar a A tudo. TV por cabo está a morrer. Exatamente, e portanto qualquer dia nós só temos conteúdos pagos e só vemos aquilo que nós queremos, e há de ser à peça. Mas não eu um só pacote. vejo isso, estás a ver? Exatamente. Eu e a minha esposa, nós não vemos os canais por cabo. Exatamente. Nós só vemos Amazon Prime, Prime Video e Netflix. Exatamente. Mais nada. E portanto, depois é aquilo que nós sentimos confortáveis. Eu, por exemplo, na Disney, eu sei que ela está agora a 40, no momento em que estamos a gravar isto, depois vai sair mais tarde, está a 46% não é? e 6% abaixo do valor intrínseco. E eu tenho uma ordem para abrir posição ali nos 77 e 77. Pois. E estou confortável a abrir posição, nos 46, 47%. E depois reforçar se for a partir daí. Mas lá está, vai ser quase um aproveitamento... Exatamente, desta queda provavelmente pontual. E mesmo assim eu prefiro abrir posição e manter a posição relativamente pequena face ao meu portfólio global, porque lá está, ela está naquela situação que o Adam Cole chama de turnaround, não é? Que é, ela está nos cuidados intensivos, está ligada às máquinas, não sei quanto tempo é que vai demorar. Verdade. Já temos outros casos, a Alibaba está ligada às máquinas há não sei quanto tempo, ainda não saiu dos cuidados intensivos. Eu, por acaso, contra tudo e contra todos, continuo a reforçar a Alibaba. Eu reforcei da última vez nos 60 e tal, comprei mais 200. Eu reforcei nos 81. Espetáculo. Não quero reforçar mais, porque quero que baixe. Eu se vier outra vez aos 68... Vai. De qualquer das formas, eu penso que ela vai... Ou seja, pela análise técnica, ela desde os 60 que já está a fazer uns altos mais altos e uns baixos mais baixos. Sim. Não, e uns baixos mais altos. E uns baixos mais altos, Exato, perdão. exato. E uns baixos mais altos. Portanto, acredito que isto vá a começar, e espero que seja desta forma, porque das vezes que arrancou com 7, 8% por dia, aquilo nunca foi sustentável. Pois não. Nunca foi sustentável. E eu não gosto nada quando isso acontece. Eu assim, já criou aqui um buraco que daqui a dias vai lá outra vez com o gelo. Opa, assim não. E portanto, tem que se ter muita Devagarinho. paciência. Muita paciência. Como eu, em alguns investimentos, nós tivemos que esperar bastante tempo. Estás a falar noutros investimentos, que fiz, fora fiz das empresas cotadas na Bolsa? Completamente fora das empresas cotadas na Bolsa, posso dizer, de uma empresa que nós temos no Brasil. Hoje estou a ter o maior rendimento de sempre, desde que estamos no Brasil. E nós entramos no Brasil em 2009, portanto, uma pessoa diz 2009. Mas demorar 14 anos a ter um rendimento a sério. Era aí que eu queria tocar. Sim, acho que sim. Porque quando isto começa a dar, dá a sério. Se dá num ano, pode ser... o buraco todo dos 14 anos para trás. Portanto, se a Alibaba demorar 10 anos a arrancar, não tem problema com isso. Sim. Pode ser. Mas é vender giro... a perder é que eu não vendo. Não, mas é giro que... Não, eu não me importo de vender a perder se me aperceber que cometi um erro grave. Claro que sim. Como foi com a Aurora Cannabis e não sei o quê, 9 mil e não sei quanto. Fora. Sim. Pronto. E ainda a Aurora bem. Cannabis, pronto, é aquela tua relação eterna, não é? Nunca mais has de esquecer na vida. Uma galderona. Mas é giro porque, já falámos nisto noutras alturas, o facto de nós termos negócios próprios é muito mais fácil nós percebermos os investimentos em empresas cotadas na Bolsa e dizer assim, sim, não interessa, 3, 4, 5 anos. Epá, os meus negócios, eu demorei, com o conteúdo em vídeo, por exemplo, eu comecei a gravar assim mais conteúdo em vídeo a partir de 2017. Eu só em 2021 é que criei uma empresa para onde foi esse conteúdo em vídeo, ou seja, eu demorei 4 anos a começar a monetizar para criar uma empresa sobre isso. Portanto, e 4 anos nem acho que tenha sido muito. Agora, há pessoas que dizem assim, estás-te a passar, eu vou esperar 4 anos para ver resultados. Se vires antes, é uma grande sorte. Pode ser uma grande sorte, exatamente. E assim, 4 anos e depois, a partir daí, já se justificava criar a empresa e tenho visto as coisas a crescer
E eu gosto que seja assim. Olha, por exemplo, no curso de Investir na Bolsa, já me disseram, epá, tu fazes mais isto, e ainda há dias me disseram, nos jantares fazias uma coisa tipo um evento em que havia palestra, havia não sei o quê, e o José Pinho até lá disse uma coisa muito interessante que disse: se o Pedro montasse um jantar em que ia para lá vender cursos e livros, eu deixava de ir ao jantar. Claro. E ainda bem que estamos todos em sintonia nisso, porque a minha intenção é, ok, esta comunidade vai crescendo, esta também é uma das minhas fontes de rendimento, portanto não vou ser hipócrita, Claro não é? que sim. Não vou dizer assim, Claro não que gosto sim. nada do dinheiro que ganho com os cursos online. Exatamente. Claro que Acho gosto. ninguém devia pagar. Ninguém devia pagar. Exatamente. Não, e porquê que não? Então, se eu estou a fazer determinadas coisas que acrescentam valor, está tudo bem. Podia duplicar o número de membros que lá estão de um ano para o outro? Podia, com não sei quantas coisas mais agressivas, com campanhas, com eventos, não sei o quê. Mas eu não quero. Eu gosto deste crescimento orgânico, gosto de... Fui investindo naquele programa de afiliados em que, olha, se estás mesmo satisfeito com esta comunidade, fala aos teus amigos, fala ao teu primo da Suíça que tem a BM, Exatamente. trá-lo para cá, dá-lhe o teu código de 10% de desconto, tu acumulas 15% de comissão. Olha, ainda há dias houve uma pessoa, não vou partilhar aqui, quem foi? Houve uma pessoa que renovou a subscrição anual, sabes quanto é que pagou? 2,40€. Não, 2,40€ e só ele tinha assim, nas comissões tinha assim, a página de comissões que ele tinha a receber, de pessoas que usaram o código de afiliado dele, tinha uma página assim, e portanto começou-se a descontar os cupões. Para renovar a subscrição deste ano, descontámos isto. Ainda faltam estes todos. Ou seja, ele tem ali mais 2 anos, pelo menos, neste momento, tem ali mais 2 anos de subscrições que vai pagar, pá, aí 2,40€. Pois. E eu acho que isto é muito mais giro. Eu prefiro premiar, prefiro valorizar quem já lá está satisfeito e vai trazendo pessoas, do que eu ter uma coisa agressiva de não sei quantos anúncios. Eu tenho um anúncio único no Facebook e Instagram e eu podia ter 10 anúncios com vídeos, com não sei o quê. Mas era muito pouco sustentável e, portanto, eu concordo com isso. E se calhar ia estar a atrair todo o tipo de pessoas. E eu gosto da comunidade que se criou ali. Está tudo mais ou menos... Apesar de haver pessoas que têm outros investimentos e que gostam muito de criptomoedas também e PPRs e não sei o quê, está tudo bem, mas focam-se. Este é um grupo em que estamos a investir a longo prazo e estão ali todos a ajudar nesse sentido. Não vês ali idiotas no grupo a comentar. E isso é giro, e eu gosto disso. Se o grupo tiver que se manter mais pequeno, livre de idiotas, prefiro. Exatamente, sem dúvida nenhuma. Porque isto é uma coisa muito séria e mais do que a questão técnica, mais do que o conhecimento, é uma questão de mentalidade. Nós temos que ter paciência para isto correr bem. Sim. Eu vi esta semana alguém que partilhou uma imagem sobre a evolução do rendimento do Warren Buffett e só se viu aquilo crescer a sério a partir dos 83 anos. Exato. Portanto, se nós olharmos para trás e vemos, bom, ele investe, já não me lembro, desde os 15, 16, 17, já não me lembro, e esperou 70 anos ou 60 e tal para ver aquilo crescer nem a sério. pensar, que seca. Exatamente. Isso é uma treta. Eu vou à procura. Tudo que seja crescimento rápido não é sustentável. Sim. Não é sustentável. Ou é sorte, ou Sem ganhaste sorte. 1 euro milhões, Exatamente. ou Mas normalmente não sabes repetir. Normalmente quem ganha 1 euro milhões, como aquilo é muito rápido e é muito fácil, vai gastar o dinheiro todo. Também o gasta facilmente e Vai rapidamente. gastar bastante. Sim. Quantos e quantos euromilionários acabaram passado meia dúzia de anos sem nada? Começa-se a gastar e vai tudo, vai toda a vida. Nesta conversa, eu acho que o que é giro as pessoas perceberem é, giro e importante as pessoas perceberem é, os investimentos em empresas cotadas na Bolsa devem ser um dos investimentos que tu fazes. Ou seja, tu deves investir nas tuas competências, nas tuas valências, para seres melhor profissional na empresa onde trabalhas, poderes evoluir na empresa onde trabalhas, ou se sentes como tu, epá, olha, eu atingi o topo, então cria o teu próprio emprego, transforma esse emprego num negócio que já não dependa de tu teres que meter as mãos a toda a hora e faz vários investimentos. Epá, eu tenho tido conversas com pessoas na sauna que têm negócios, fazem investimentos em empresas cotadas na Bolsa, portanto investem noutros negócios, já investiram num, 2, 3 imóveis, já estão a receber rendas passivamente desses imóveis, que eu sei que tu também tens e gostas,
Às vezes até fazem uns investimentos um bocadinho mais especulativos. Olha, viram... Epá, eu não gosto nem tenho jeito para isso, mas tenho um amigo meu que é bom nisso. Olha, viram uma Ducati, uma moto no OLX e ele, o quê? Esta moto comprou-a por 4 ou 5 mil euros e em poucos meses, andou com ela, em poucos meses vendeu-a por 8 ou 9 mil. Pois. Mas ele tem jeito para isso, estás a ver? Pois. Até faz essa coisa mais de curto prazo. Portanto, eu acho que se as pessoas virem estas várias fontes de receita, deixam de estressar com a coisa rápida que querem na bolsa. Tu queres rapidamente que os teus investimentos em empresas cotadas na bolsa te deem muito dinheiro, para quê? E o que é que vais fazer com esse dinheiro? Vais investi-lo noutras empresas? Vais investir nas tuas valências? Ou vais estourá-lo num Ferrari para... Estás a perceber? Eu não tenho pressa nenhuma. Há dias estava a falar nisto, um amigo meu estava-me a dar na cabeça, tu podias duplicar num ano o número de membros do curso online Investir na Bolsa. E eu, podia, mas não me apetece, porque eu quero manter isto assim, E ele, pá, nem me parece o Pedro de há uns anos atrás. Dizia, vou duplicar, embora, não sei o quê. E eu, sim, mas o que é que estás a querer dizer com isso? Pedro Cannabis, não é? Sim. ele disse-me, acho que te estás a acomodar. E eu disse, não sinto. Não, está consolidado. Exato. Eu acho que ele interpretou mal. E eu disse-lhe, eu estou a tirar... Eu tirei o ano de 2022 inteiro, eu não lancei projeto nenhum em 2022, e tirei o ano de 2022 inteiro para desenvolver, consolidar, como tu disseste muito bem, o curso, Investir na Bolsa, a comunidade e não sei o quê. E pensei, quero continuar a apostar nos afiliados. Quero que quem já lá está traga mais pessoas cá para dentro. Tal como eu fiz na minha empresa de consultoria ambiental. Eu quero que os meus clientes falem com outros clientes e digam, quem nos fez o estudo de impacto ambiental do nosso parque eólico foi esta empresa. Então eles chegam por recomendação. É mais lento? Se calhar é mais lento. Mas em 10, 15, 20 anos, posso estar enganado, mas em 10, 15, 20 anos vais ver os resultados. Eu acho que não. Isto é, até nos gráficos que nós vemos, das empresas em que nós temos o crescimento e depois temos ali a consolidação e pode ficar anos ali e depois... A lateralizar, não é? E depois normalmente aquilo depois vai outra vez. Encontram um novo caminho. Exatamente. E eu acho que isto é muito importante. Porquê? Porque esta passagem do boca a boca, a pessoa diz, olha, vai ali para o grupo do Pedro, porque aquilo é porreiro. Mas não esperes ficar milionário em 3 dias. Exato. E a pessoa já vai com menos euforia. Porque o maior inimigo dos investimentos, sejam eles quais forem, a meu ver, é a euforia. Pois é. Euforia. Eu vou comprar isto, daqui a um ano vou vender por 3 vezes mais ou 2 vezes mais. Não é assim. Graças a Deus nós temos investimentos que já mais do que duplicaram. Mas é ao longo de muitos anos. Sim. Não é assim, não é de um dia para o outro. Temos imóveis, por exemplo, eu lembro de termos um imóvel no Brasil que já triplicou o valor. Mas espera, mas houve ali anos, que eu sei, no passado tivemos uma conversa, que tu disseste assim, eu com a desvalorização do real, sim, mais não sei o que, levei um estouro... Levei um estouro enorme. Um estouro enorme, mais de 50%. E tu não ficaste naquela de, vou já vender antes que isto vá a zero. Seguraste e agora está ao triplo. Todo o rendimento que nós fomos acumulando foi tapando o buraco da desvalorização do real. Hoje o real está mais ou menos estável nos 5 qualquer coisa, já não é um problema para mim. É preciso ter tempo, é preciso ter paciência. Mesmo que eu dissesse assim, então pronto, é para isto correu mal, olha que se lixe, eu assumo o risco, a perda, e vou pegar no dinheiro e vou atrás de outra coisa. Tinhas feito as neiras. Tinha feito. Agora olhavas para trás e ui, então os imóveis agora triplicaram. Espera, vendi. Fazias exatamente como os outros. Compravas em euforia e vendias no pânico. Exatamente. É sempre isso. Comprar caro e vender barato. Exatamente. É boa ideia para a desgraça. É um sucesso garantido. Mas é para os outros. Mas é engraçado que quando a Meta Platform estava a 88, que foi a última vez que eu reforcei, foi ali dos 88 ou 90, já não sei, estava tudo a dizer, acabou, o gajo é só, o Mark Zuckerberg é só metaverso, isto vai com os cães, isto vai não sei quem seguir.
Agora há pessoal a pensar em comprar ações da Meta. Mas quando estava a 88, esse mesmo pessoal não estava a pensar comprá-las. Não, porque aquilo era Ainda vai baixar mais. vai baixar mais e era o fim. A meta acabou. Então, e agora que vê, olha, os outros que compraram 80... Porque é muito fácil olhares e dizer, pois eu tinha comprado a Amazon quando ela caiu 90% em 1999. Tinhas tido as bolas de aço. Caiu 90%, é porque amanhã vai a zero. Exatamente. E essa tranquilidade e esse relaxamento demora muito tempo para... Essa é a tal parte que eu vou à procura de me dar o conforto de o reforçar ou de o entrar numa empresa quando ela perdeu 60% ou 70%, que é a análise. Ora bem, eu vou ver, em primeiro lugar, a análise financeira e eu digo, bom, então a faturação está a crescer, ok, mas não é suficiente. Temos que ver se o lucro acompanha, porque se a faturação cresce e o lucro baixa, alguma coisa não está bem. Ok, o lucro... O que é que estão a fazer ao dinheiro? Mas o free cash flow baixou. Ok, então vamos perceber porque é que baixou. O que é que está a acontecer ao dinheiro? Que se for para investimento, como a Meta fez, que investiu 20 bilhões no metaverso, Sim. mas foi 20 bilhões que eles tinham, não foi 20 bilhões que foram... De dívida, de pratos que meteram na mesa. Exatamente, não foram buscar à caixa já depósitos, não é? Exato. Como... A não sei quantos de juros. Sim, exatamente, portanto, que tinham. Mas espera. Investimento no metaverso que não está a resultar, já tiveram que despedir 11 mil funcionários, é o sinal claro. Eu olhei e disse assim, o arrependimento dele, o assumir que errou, Exatamente. e eu despedir 11 mil funcionários, eu não vi isso como é o fim. Vi como uma decisão difícil e consciente de um gajo que sabe o que está a fazer. Continuar a crescer. Nos próximos... Eu olhei e disse assim, 11 mil funcionários a menos... Nos próximos trimestres isto vai-se refletir em cash flow disponível. Claro. Então, se eu de repente tenho 11 mil funcionários a menos, não é? E vou... E os outros foram atrás, a Amazon foi atrás, a Microsoft foi atrás, a Alphabet Vão todos falir! Foi tudo atrás. Lembras-te dessa altura? Vai tudo falir, acabou. Acabou, é o fim. É o fim das tecnológicas. Quando isso não é verdade. Vamos fumar cannabis. Exatamente. Não. E portanto, se nós fizermos este tipo de análise, e eu faço, eu penso, bom, ok, para além do modelo de negócio, nós dizemos assim, bom, este modelo de negócio, isto é vencedor. E isto é de senso comum. Eu vou dizer assim, as redes sociais é uma coisa para acabar. Eu acho que não. Não. Eu acho que não. Posso estar errado, mas eu penso que não. Pode chamar outra coisa daqui a 10 anos. Então, e qual é a maior empresa do mundo de redes sociais? Meta. E eu, mais uma vez, eu já disse isto noutros episódios, eu faço anúncios, tenho para o curso Investir na Bolsa, eu tenho para os romances da minha esposa. Multiplico por X vezes mensalmente os investimentos que faço em anúncio, ou seja, eu já estou a ganhar dinheiro. Dei X, investi X na Meta, recuperei X vezes mais, portanto, já estou a ganhar dinheiro imediatamente com aquele investimento. E, portanto, este investimento estou a dá-lo a uma empresa da qual eu sou acionista. Exatamente. E eu vejo resultados imediatos com a venda dos meus produtos. Ainda estou a encher de dinheiro, ou a contribuir para encher de dinheiro uma empresa da qual eu sou acionista e, eventualmente, ao longo dos anos, com o aumento dos preços das ações, a mim retorna. Ou seja, isto retorna-me várias vezes. Claro, mas este é o modelo ideal, este é o modelo perfeito, que é o bendito ecossistema. Exato. Não é? Nós, por exemplo, nós vamos ver assim, vamos falar com amigos nossos e dizer, olha, qual é a aplicação para os mapas que tu usas? Eu gosto mais do Google Maps. Eu não, eu gosto mais do Waze. São os dois do mesmo. Então não faz mal. Exato. Podes ir para qual que tu quiseres. Alphabet, Google. Exatamente, aquilo vai parar sempre ao mesmo. Exato. Não é? Não. A mim dizem-me assim, o Facebook já morreu. Não. Então o que é que usa? Instagram. É do mesmo dono. Meta Platforms. O Facebook Não, é o WhatsApp. É do mesmo. Exatamente. O Facebook é dos velhos. Ok, também não sou novo. Exato. É? O Facebook continua a ter aumento de utilizadores diários e mensais e anuais e por aí fora. Portanto, morreu, mas afinal não morreu assim tanto. Não. É? Claro que eu, por exemplo, tento sempre investir naquilo que eu me sinto confortável. Claro, que tu percebes. Que percebo e eu me a sinto Meta confortável. percebo. Por exemplo, continuo ainda com investimentos numa área
que aqui no grupo não é utilizado. A energia. Exatamente. Porque tu percebes. Exatamente. Claro. Porque eu entendo daquilo e ainda não me deu nenhum dissabor. Não me deu nenhum dissabor. Os dividendos são bons, as empresas têm sempre lucro, neste momento estou só com uma porque houve outras que eu depois acabei por rentabilizar o ganho. E essa empresa eu vou analisando sempre, bom, ela está aqui nisto, está naquilo, as energias renováveis, tal. São empresas que nunca podem acabar na vida. Mesmo dizendo, mas são empresas com alto nível de dívida. É verdade. É verdade que sim. Sim. Mas também aquilo a entrar dinheiro, o saco está sempre aberto. É impossível aquele saco fechar. Se eu convenço as pessoas a entrar nisso, não. Mas nem tens que convencer. Nem tenho que convencer. Claro. Se hoje era bom entrar, acho que não. Aquilo já está tão esticado que agora é esperar. Mas lá está. Como diz o Warren Buffett, mantém-te a investir no teu círculo de competências. A Amazon, por exemplo, eu tenho aqui livros, todas as semanas chegam-me coisas da Amazon, encomendo coisas. Gosto da Prime Video. Apesar de ver mais na Netflix, quando não tenho coisas da Netflix, vamos à Prime Video, encontro lá sempre, eu e a minha esposa adoramos filmes, séries e documentários. Adoro a Prime Video e, portanto, por ter a subscrição Amazon Prime, tenho envios prioritários, envios gratuitos e, por acaso, não leio e-books com o Kindle, mas se não tinha e-books ilimitados. Só a subscrição da Amazon Prime tem inúmeras vantagens. Claro. Estás a perceber? Tens envios prioritários, envios gratuitos, leitura ilimitada de e-books no Kindle e Prime Video. Porque eu, por exemplo, acho que a Amazon é a segunda maior posição que eu tenho. A maior acaba por ser a Alibaba, fruto A minha é Meta. Fruto até depois do que aconteceu nestes últimos anos, em que eu continuo a acreditar. Embora, a China é sempre aquele mercado estranho, mas continuo a acreditar. Pode correr mal. Pode correr mal, mas o dinheiro é teu. Exatamente. Não foste buscar ao banco. Não fui buscar ao banco. Não banco. é um prato que tens na mesa. E não é dinheiro. Se perderes esse dinheiro na Alibaba, se calhar vais chorar um bocadinho e vais-me telefonar e vais dizer: Pedro, também perdeste, não foi? Exatamente. Vais chorar, porque eu também tenho investimentos grandes na Alibaba, mas a tua vida não vai ficar pior. Não. Se isso acontecer. Pronto. É um investimento falhado, acontece. Acontece a toda a gente. Sim. Não há ninguém que tenha tido sucesso em 100% dos seus investimentos. Não. Sejam eles quais forem. Não. E se eu disser, é porque está a mentir. Até hoje, desde 2009, já criei 3 empresas. Uma delas tive que a fechar. Exatamente. Pronto. Porque o negócio já não era rentável. E, portanto, a determinada altura, passaram 5 anos, era um negócio em franchising, passaram 5 anos, terminámos a representação do franchising, andámos 2 anos em tribunal a lutar com a marca em franchising. Quando aquilo estava para ir a julgamento, eles aceitaram fazer um acordo connosco porque viram que aquilo estava mal para o lado deles, que eles tinham muito incumprimentos contratuais. Sim. E eu só depois de tudo resolvido em tribunal é que pude fechar a empresa. Portanto, tive ali 7 anos... Terríveis. Mas fechámos, não faliu, liquidámos tudo e quando pudemos, fechámos a empresa. Mas, em 3 empresas, uma delas foi um falhanço. Pronto. Portanto, 33% de erro em termos de criação de negócios. E se nós dissermos a alguém, olha, tenho aqui investimentos que vão correr bem, mas 33% pode correr mal. Exato, 33% é muito elevado. Então não quero. Sim. Mas assim, a vida é mesmo assim. Claro. A vida é mesmo assim. Os outros todos compensam muito largamente aquele falhanço. Nós, mesmo na vida, sem ser um investimento, há coisas que nós fazemos que há sempre o risco de correr mal. Nós, quando apanhamos um avião, o avião pode cair. Quando eu saio para o mar, eu posso naufragar. Nesta altura, nós estamos a viver um drama muito grande na náutica. Nós, que temos veleiros, que já apareceu na televisão, já está a ser mais divulgado, que é o quê? Que são as orcas, o fenómeno das orcas, que já naufragaram 3 barcos. Portanto, elas começaram a interagir ou a atacar. Portanto, uns dizem interações, outros dizem ataques. E o que é certo é que provocam danos, e alguns foram altamente dramáticos, nos últimos 4 anos. E neste momento até está a Marinha e o ICNF a desenvolver um aparelho para ver se as consegue afastar. Com ultrassons ou assim? Sim, através de um som
que as possa afastar. Em princípio, na Noruega já usam isso, os barcos de pesca já usam isso para as afastar das redes, porque senão elas depois danificam as redes e dão cabo daquilo tudo. E então é assim, é perigoso, é muito estressante nós irmos para o mar e estamos sempre a olhar para o lado a ver quando é que elas aparecem. Pois. Porque estamos a falar em animais adultos que pesam cerca de 6 toneladas. São muito giros na televisão. Exato. Pertencem à família dos golfinhos e não das baleias. Mas são coisas... Mas são uns bichos muito grandes. Pois. E nós dizemos assim, epá, não vou sair porque eu tenho medo das orcas. É uma atitude racional, é verdade. Mas o que é que tu deixas de viver por causa disto? Neste momento a estatística ainda está do nosso lado. Pois. Ou seja, em X milhares de barcos que passam ali, existem umas dezenas de ataques. Podemos ser mas já há nós. zonas, núcleos, onde elas costumam... Elas têm andado entre Gibraltar e Brest. Só que este ano já passaram Gibraltar para dentro. Já atacaram até Marbella. Epá. E no mês passado entraram na Ria em Vigo. E portanto o comportamento delas, isto é um animal muito inteligente, elas estão a evoluir e estão a evoluir muito depressa, e nós já dizemos na nossa comunidade, mas elas atacam, causa danos e... elas atacam o leme do barco, o barco fica sem leme e portanto temos que pedir ajuda. E em 3 casos que houve, danificou o casco e o barco começou a meter água. Houve um em Viana do Castelo, houve outro ano passado. Tens alguma forma de salvar? Sim, nós temos a balsa salva-vidas. É? Mas é remo depois, ou é só para flutuar? Não, fica a pairar, mas como nós fazemos uma ideia antes, depois vamos lá buscar. Dá ajuda. Okay. Há um canal, que é o canal 16, o canal de emergência. Através do canal de emergência, que normalmente as operações até podem ser coordenadas pelo MRCC, que é o Centro de Busca e Salvamento. Existem 2, um em Lisboa e outro em Ponta Delgada, que abrange todas as águas nacionais, que promovem, portanto, dependendo do local onde nós estamos, eles decidem se vai um barco que esteja perto, se vai um helicóptero buscar-nos, se vai uma lancha do ISN, porque estás muito perto de costa. Voltando a eu, sem experiência, poder rapidamente tirar a carta de patrão de alto mar, eu, se fosse atacado se o meu barco fosse atacado por uma orca, não tinha experiência sequer para gerir as emoções. Mesmo nós falamos muitas vezes e briefamos, tento sempre briefar a tripulação. Epá, olha, se elas aparecerem, a gente deve fazer isto. Mas não há uma receita. Neste momento há muitas opiniões, mas não há. Olha, o correto é fazer isto. Não há, não sabemos. Umas vezes funcionou, outras vezes não funcionou. Porque nós estamos na natureza e estamos a lidar com um animal selvagem. Pois, claro. Portanto, nós temos 2 vias. Uma é a espetacularidade de estarmos num meio selvagem e natural. E a perigosidade disto. Portanto, é aquele risco que a gente... Sim. E então eu conversei com um amigo por causa disso e estava-lhe a dizer, olha, eu apanhei o melhor tempo possível no Algarve. Eu acho que nunca apanhei um tempo assim. Calor, água quente, água a 26 graus. Espetáculo. Nas Baleares, tenho amigos que estão nas Baleares e ainda lá estão, estava a 28. Portanto, não eram estes 2 graus que fazia a diferença. Sim. Se eu não fosse por causa do medo das orcas, eu não tinha apanhado isto. Com os investimentos eu acho que acaba por ser igual. Em tudo na vida. Ou seja, vou criar o meu próprio emprego, é tão arriscado, agora que isto está... Exatamente, está mal. Nós há 30 anos que ouvimos que isto está mal. Desde pequenito, que os meus pais diziam, este mundo está perdido. Está sempre mal. Está sempre para acabar. Exato. E eu normalmente tento sempre, quando converso com pessoas de metade da minha idade, que já são adultos, estão no início da sua vida, tento sempre partilhar a minha experiência e dizer, não, olha, faz assim, experimenta fazer assim e depois vê se te sentes confortável. Em tudo, porque nós já passámos por ali. Nós já tivemos aqueles sonhos todos e já tivemos e já demos trambolhões e já batemos com a cabeça na parede e no chão e isso tudo. E vamos aprendendo com isso. Não podemos
Ganhar medo ganha com estes correu medos. mal. E, por exemplo, no caso da náutica, é impressionante os medos que são criados. O Adamastor foi criado pela náutica. Exato. Pois. Percebe? Eu tenho um amigo até que diz que quando a malta... Há pessoas que inventam tudo para não sair. Ou porque está vento, ou porque não está vento, ou porque as orcas, ou porque está ondas, ou porque... E então esse meu amigo chama esse tipo de pessoas os náufragos em terra. Exato. Deixa-se de viver por causa Pelo dos potencial medos. problema. Por causa dos medos. O ataque que houve o ano passado, por exemplo, foi mais ou menos à 00:30, a 6 milhas a sul de Sines, e quando eu ouvi uma ideia, eu estava a 15 milhas a sul daquela posição. E eu levava a miúda a dormir, eu levava a família, eu levava a minha mulher e um outro amigo que estava-me a ajudar na navegação. E aquilo durou mais ou menos 1 hora, portanto até à 1h e tal da manhã, quase 2 da manhã, nós estávamos a ouvir as comunicações do barco que estava a meter água. Esse barco até tinha uma criança a bordo, eram 5 pessoas e uma delas era uma criança de 5 anos. Não tínhamos lua nessa noite, portanto não se via nada. Foi assim um bocado dramático. Pois. É certo que também não é ir bota para a frente, vamos ao risco. Este ano nós decidimos que a minha mulher e a minha filha iam de carro porque era mais seguro. Porque ela é pequena e ter que fazer um abandono à meia da noite não é nada confortável. Mas não deixámos de ir. Pois. Não é? Não deixámos de ir. Não é porque um avião cai que eu vou deixar de andar de avião. Pois, claro, exatamente. E lá está, com os investimentos eu acho que é igual. Não é porque um investimento corra mal, não é porque nós temos uma cannabis que agora... não é? Sim. Vamos agora... não, isso nunca mais na vida, porque isso... E naquele caso, podia ter sido uma excelente empresa a ir ao charco, mas naquele caso... Não era. Naquele caso foi uma coisa especulativa. Sim. Que mais tarde me apercebi, que serviu para depois moldar o meu estilo futuro. Sim. Ainda há dias no grupo estavam lá a dizer da Farfetch, não sei o quê. O que é que acham, não sei o quê, está barata? Eu sei que há alguns... Sim, eu vi. E eu disse assim, para mim já me chegou de Galdérias. Sim. Claro, se a pessoa se sentir confortável... Está tudo bem, mas para mim Galdérias já chegou. É verdade, sem dúvida nenhuma. E prefiro assim, neste formato, estou completamente descansado. Às vezes nem olho para aquilo, há dias que não sei quem é que lá estava a dizer, acho que foi a Anabela Camões que estava a dizer. Ainda bem que as bolsas de Hong Kong estiveram fechadas, porque assim pelo menos as chinesas não estão a cair. Eu não tinha reparado que as bolsas de Hong Kong estavam fechadas. Na sexta-feira, não foi? Foi. Sim. Nem reparei, porque nem tinha olhado para aquilo. Estou tão confortável. Mas sim, eu também estou. Eu por acaso assim, no caso da China, tenho uma a ganhar. Tens uma a ganhar? Tenho a Yam China, estou a ganhar e estou a ganhar. Sim, pois tem subido. Mas eu gosto muito daquele modelo de negócio e gosto muito daquela empresa, porque aquilo não para de fazer crescer restaurantes. São 13 mil restaurantes. Pois é. Também gosto. Também tenho uma posição grande. E eu digo assim, vou vender? Não. Até me dá dividendos e tu? Pois, sim. Mas também são pequeninos. Mas a questão é, deixa estar. Se tu me dissesses assim... Se ela tivesse nos 70 e tal, 80... Bom, e tu dissesse, e o Facebook estivesse 70% abaixo do valor intrínseco, nos 88, e não tivesse lá dinheiro no espaço livre, dizias, é aqui uma gestão custo-oportunidade, tiro nem que seja metade da minha posição da Yum China para ali. Pronto. Exatamente. Todas as outras são aquelas empresas grandes. Tenho a JD, não me sinto 100% confortável. Não, 95, sim. Por acaso não tenho o livro aqui, tenho em casa, estou a acabar de ler em casa. Gosto muito do modelo daquilo. Pronto, se calhar também não me debrucei ainda muito, não tenho lá, a posição não é grande, é pequenina. Gosto não tanto da parte de comércio eletrónico deles, a parte logística, que é a forma como eles, os pedidos são todos com robô, não é? E depois as entregas de comidas, por exemplo, ou entregas de encomendas feitas com mini carrinhos sem condutores que fazem naqueles... Sim, e os resultados não são preocupantes. Portanto, não. É esperar. Não é? Exatamente. As outras que eu tenho é Alibaba e Tencent, portanto são dois gigantes.
A Tencent é uma coisa que não se percebe como é que aquilo... Eu acho que a maior parte das pessoas não percebe o modelo de alocação de capital da Tencent e por isso é que ele ainda é uma empresa tão atirada para o lado, porque aquilo é quase como se fosse um mega ETF. Sim. Aquilo é uma coisa espetacular. Pois é. Que dá lucro. Tem muito lucro. Exatamente. É uma coisa assustadora. Exatamente. Sim. Portanto, não estou nada preocupado. Não, também não. Também não. É pá, se tivesse lá as minhas finanças todas, se calhar estaria um bocadinho. Não, a questão é, tens, tal como eu, outras fontes de rendimento e aquilo é dinheiro que tu não precisas para viver, investes para o futuro eu, para o futuro Luís, usufruir. Sim. Eu vejo aquilo como, apesar da volatilidade que os investimentos na Bolsa podem ter, eu vejo aquilo como, epá, é uma segurança que eu estou a mandar para o futuro eu. Vou fazer o quê com aquilo? Ainda não sei. É engraçado porque esta volatilidade foi bom nós termos tido este 2020 2021 chinesas, 2022 americanas e Exatamente, chinesas, foi foram bom. 2 anos de pancadão. Pancadão a sério. Sim. E é engraçado porque hoje, e eu estou no grupo desde que nós éramos 15 pessoas, não é? Desde setembro de 2020, faz agora 3 anos. É? Pronto. E éramos muito poucos e aquilo quando baixava 2%, meu Deus, era o grupo pim, o que é que está a passar? Hoje em dia está toda a gente muito mais confortável. Pois é. Porque o mercado não é a empresa não é o mercado. O mercado é emoção. Portanto, Sim. Não é por o mercado estar extremamente emotivo hoje. E pode ser um desafio. Se olhares para as contas da Alibaba, em relação a 5 anos atrás, ela está ao que estava há 5 anos ou abaixo, já nem me lembro muito bem. Mas em termos de dinheiro, de free cash flow, não! Brutal. Estás a perceber? Aquilo havia de estar 4 ou 5 vezes mais do que agora. Há de estar, eventualmente, pode ser que sim. Exatamente. Agora, mas porquê que está? Não faz sentido nenhum. Mas não tem que fazer sentido durante 3, 4, 5, 6 ou mais anos. Pode não fazer sentido nenhum. Pode fazer. Percebes? E depois, se isto tem aquele disparo, anda a lateralizar não sei quantos anos e não estás confortável e largas e depois ao fim de 7 anos teve um disparo brutal e tu dizes, porquê que eu larguei aquilo? A questão é mesmo, não preciso, podes esquecer, quando cai, quero lá ter dinheiro para reforçar mais. Exatamente. Porque eu acho que a Alibaba tem um dos negócios vencedores para o futuro e aquilo tem tudo para correr bem. Sim. Tem tudo para correr bem. Pode correr mal, por alguma questão de gestão, não pelo modelo de negócio. E eu quero que continue tudo a cair, mais uns anos. Porquê? Sim, a mim também me dava jeito. Porquê? Porque eu estou a investir agora, eu prefiro investir muito agora e daqui a 15, 20, 30 anos... E buscar o retorno. Exatamente. Porque houve uma altura, estava a comentar com um amigo meu isto, e ele disse assim, pois, mas tu tens menos subscritores no curso Investir na Bolsa quando está tudo em queda. É verdade. É verdade. Claro, as pessoas Sim. ficam nervosas. Ficam nervosas e não renovam a subscrição anual. Não me interessa. Não me interessa. Quanto mais cedo na vida tu puderes comprar em saldos, melhor. Porque estás a dar mais anos pela frente e como compraste com uma margem de segurança de 40, 50, 60, 70%, por exemplo, em relação à meta, se deres 15, 20, 25, 30 anos a isto, é um sonho. Eu prefiro estar a comprar agora com 70% de... Mesmo correndo o risco de parecer este gajo é o gajo mais idiota de todos os tempos. Olha o que ele anda a fazer, está como... Não me interessa. Vais ver, daqui a não sei quantos anos, onde é que todos estaremos. Percebes? E eu acho que é importante, estou a falar no meu caso, é importante separar, porque eu não sou consultor financeiro, portanto, é muito importante separar esta coisa de... Tu devias querer, esse meu amigo disse-me assim, tu devias querer que os mercados triplicassem, porque as pessoas que estão no teu grupo investir na Bolsa, ficavam tipo, isto é o melhor investimento, este curso online. Não. Se eles triplicarem muito depressa, daqui a um tempo vai toda a gente barrar a dizer isto foi a pior coisa que eu fiz. Já estou a perder. Porque ele vai corrigir. Exatamente. E não sabem lidar com uma queda de 40%, 50% durante um ano, 2 ou 3. Há pessoas que não estão a lidar bem. Acredito que muita gente já tenha vendido as ações da Alibaba, da Tencent, nestes últimos acha anos. Que nunca mais vai subir. Nunca mais. Portanto, pois, é preciso ter muita paciência. Neste caso, eu acho que o tempo é nosso amigo. Opa, neste e em todos, ó Luís. Sim,
Sim, é verdade. Temos a questão do Brasil, que comentei contigo já várias vezes. 12 anos para isto dar a sério, não é para toda a gente. Exato. Não é para toda a gente. Eu estou confortável. Estou confortável. Porquê? Porque também foi uma coisa que, ok, aquele dinheiro que nós pomos ali não é uma coisa que faça falta para o dia-a-dia. E à medida que ias tendo dinheiro gerado por esses investimentos lá, criaste empresa lá e reinvestias esse dinheiro que ganhavas. Sempre. Uma coisa que eu fiz, como é que nós conseguimos fazer com que aquilo crescesse mais depressa? Só utilizo o dinheiro de lá quando estou lá. Ah, não converteste real em euro? Não. Porque aí era estragar dinheiro. Sim. Ok. E isso não me faz falta aqui. Isso é muito bem pensado. Porque é que eu vou estar agora a trazer só para tê-lo aqui? No saldo aqui? Eu tanto vejo o saldo aqui como vejo o saldo lá. Hoje o mundo é globalizado. Não tem problema nenhum. E isso fez com que aquilo crescesse muito depressa. Hoje já tenho imóveis comprados só com lucro. Só com lucro. Portanto, é ótimo. Não meteste mais pratos na mesa. Não Não meti mais precisaste pratos na de ir mesa. buscar créditos. O dinheiro foi colocado em 2009 e nunca mais foi reforçado a partir daí. O negócio foi gerando receita para ir crescer. Para fazer crescer, e para ir para evoluindo. investir mais. Se nós olharmos para trás dizendo assim, mas isto andou muito devagar. É verdade, andou bastante devagar, mas andou sempre. Sim, mas Andou sempre. Nós andou tivemos... devagar porque demorou 14 anos. Não, andou devagar porque a quantidade de imóveis é pouca. Se nós tivéssemos pedido um empréstimo assim, assado, eu tinha o dobro ou o triplo de imóveis. Mas Tinhas pratos na mesa. Mas tinha pratos na mesa. Nós tivemos o fenómeno do Covid em que não nos afetou nada porque os imóveis estavam todos pagos. E nós tivemos cerca de 50% dos imóveis vazios, porque as pessoas tiveram que abandonar, que não conseguiam pagar a renda. Estamos a falar em imóveis comerciais que, de facto, os negócios sofreram bastante, mas ficámos tranquilos. Estava pago. Exato. É só esperar. É só esperar que a A crise taxa passe. lá é o Selic, não é? O Selic Disparou neste momento também. está em 13 qualquer coisa, portanto, estamos a falar, neste momento estou com rendimentos ali financeiros, portanto, à parte das rendas e disso tudo, a rondar. Este mês, por exemplo, fechei com um 17. Um 17 no mês. Estou confortável com isso. Pois. Tenho o gestor lá, muitas vezes, a chatear, mas isto aqui vai dar, e dá 30 e dá 40. Não quero. Está tudo bem. Está tudo bem assim. Está tudo bem assim. Isto é quando nos querem vender cartões de crédito. E telefone, hoje em dia já não, pelo menos a mim não me acontece tanto, mas havia a febre do Barclays, o cartão Barclays, que eu nunca mais parava com a história disso, até que eu dizia assim, não, eu não preciso de cartão de crédito, mas não preciso, já não consigo gastar aquilo que eu tenho. A minha gestora de conta disse, eu nunca tive um cliente que me dissesse eu não preciso de dinheiro. Ela disse-me isso, porque eu também dizia, Diana, eu não preciso. E ela, nunca tive um cliente que me dissesse eu não preciso de dinheiro. Mas não preciso. É isso. Eu gosto de investir com capitais próprios. Claro. Sim. E portanto, é tal, e mesmo lá também me chatei, cartão, e este não quero, eu não preciso. Muito bom. Se calhar por já ter devido ao banco, e eu nunca tive nada em atraso. Pois, mas eu tive. Ou seja, tu nunca tiveste os cães de quinta com raiva a babar em cima de ti. Não. É horrível, meu. É horrível. Os gajos não te largam o telefone. Epá, é uma coisa. E depois, de repente, aquilo já tem penalizações. Eu lembro-me de uma prestação, já não sei quanto é que era. Não quero estar a mentir. 400 e tal. 600 e tal euros que não paguei. Era um leasing dos equipamentos. Então já era mais 140 ou 150. E eu disse, eu vou encaixar dinheiro daqui a 2, 3 dias, devo encaixar dinheiro aqui no centro de estética, que era esse negócio em franchise, e depois pago logo essa prestação. Não, agora são mais 140. Pois. Eu, mas se eu não tenho 600, como é que eu vou pagar 740? Pois, mas o atraso agora já... E eu assim, Pois é. Eram mal educados ao telefone. Quando eu ia ao balcão, era tratado abaixo de merda, meu. Tu não tens noção. Sim. E eu nunca mais me vou muitas esquecer. Vezes propositadamente para os outros ouvirem, quer dizer, envergonhar a pessoa. E a uma altura não tínhamos dinheiro e eu precisava de alguma liquidez porque ia, ao fim de 2 semanas, ou o que era, íamos ter uma série de obrigações, incluindo o IVA, e portanto aquilo estava a faturar abaixo dos custos fixos. Portanto, e não tínhamos dinheiro para pagar o IVA quando chegasse o IVA, não é? Porque estávamos a usar o IVA para ir pagando as contas e os ordenados.
Eu cheguei lá e disse assim, eu preciso de 5 ou 6 mil euros de liquidez imediata e eu quero depois pagar isto em 2 ou 3 meses. Eu reponho. Arranjei-me aí um mecanismo de vocês ou sei lá, um avanço de dinheiro para eu depois repor, não sei o quê, não sei o quê. Pá, e nunca mais me vou esquecer, não vou dizer o primeiro nome, quase que lhe deu o prazer de Negar. E disse, mas tenho aqui 30 mil euros com 17% de juros. Houve. E eu disse, eu não preciso de 30 mil euros, eu preciso de 5 ou 6. E preciso por um mês ou 2. Não há aí forma de me disponibilizar a isto? Não, Pedro. Tenho aqui 30 mil euros com 17% de juros. Puta que pariu. Com 17% de juros, meu. Isto foi quase gozar. E eu jurei, eu no dia em que não precisar, estes cabrões nunca mais vão ver um cêntimo meu. Exatamente. Estás a ver o que é tu precisares de pouco? 5 ou 6 mil euros é pouco para um negócio. E eu dizia que pagava em 1 ou 2 meses. Dizia, não, empreste 30 mil com 17% de juros mesmo, do género. Muito foda. Estás a ver? Epá. Estou-te a meter o pé na boca e está-me a dar prazer. Exato. Eu ia dizer há pouco, no início, e depois... Portanto, é possível que mais tarde venha a ter acesso a isto, mas é para saber que pá, foi uma grande cabra naquela altura e não tenho problema nenhum em dizer aqui abertamente. Mas essas pessoas têm noção do que é que são. Que são cabras? É. Pois. E então, este modelo que eu fiz, que criei eu, que qualquer dia vai começar a acontecer e gostava de saber que pessoas tentaram pelo menos fazer isso e correu bem, porque tem tudo para correr bem, que foi, quando eu fiz o crédito à habitação, eu pagava 5% de taxa de juros, era a taxa Euribor na altura. E entretanto 5% que era superior ao que está agora. Que era superior ao que está agora. Estão todos a chorar. Pronto, e estão todos a chorar, exatamente. E entretanto, depois, mais tarde, a taxa de juros começou a baixar, naquela altura depois começou a baixar e tal, e a prestação também começou a baixar. O que é que eu fiz? Com algum excedente que tinha, fui amortizando e aquilo ainda baixava mais. E eu chegava ao pé do meu gestor e dizia assim, olha, eu lembro, na altura tinha, acho que era 800 euros ou o que era de prestação, e eu já estava para aí com 300. E eu disse assim, olha, faz-me lá a simulação, quantos anos eu reduzo no crédito para voltar a pagar 800? Pá, não faças isso, e a taxa agora, e tu pagas-te um pouco de juros, faz lá o que eu estou a dizer, só chegar. E a primeira simulação que ele fez é que ele tirava logo 7 ou 8 anos. Então eu quero pagar 800 euros. E então reduzi 7 anos. E depois andava nisto, depois amortizava mais um bocado. E a prestação baixava, e a taxa de juros baixava, e andava nisto, e andei nisto. E foi assim que eu consegui pagar muito mais depressa. Pois. Sempre a puxar a prestação para cima. Porque podias. Gastavas menos do que aquilo que ganhavas. Exatamente. Okay. Então, se eu conseguia pagar 800, porque é que eu ia pagar 200? Vou acelerar. Vou tirar este prato da mesa mais cedo. Exatamente. Portanto, o prato está cheio, todos os meses está cheio na mesa, mas está por muito menos tempo do que se tivesse pouquinho durante 30 anos. Portanto, eu prefiro ter ali o prato cheio durante 11 anos do que ter 30. E, portanto, foi assim que eu consegui fazer isto muito depressa. Não ganhei nenhum euro milhões, não ganhei nenhuma herança, não foi nada disso. Foi assim desta forma. Não casaste com uma mulher rica, milionária? Não casei. Sim, de facto, acontece uma coisa, nascer pobre é azar, casar pobre é burrice. Não, estou a brincar, não é nada. Não, mas olha, eu também casei pobre, portanto, somos os dois. Ainda há dias estava a falar com a Lúcia e disse assim, já viste que nós éramos 2 pelintras, e 2 pelintras até têm construído uma vida interessante. Exatamente, e gosto de passar esta experiência que tive, que correu muito bem. E se as pessoas fizerem assim, o resto da vida vai ser muito mais fácil. Porque tiras uma pressão tão grande. Tão grande, é enorme. É brutal. É enorme. Pois é. É gigante. A vida é totalmente diferente. Não tem nada a ver. Só ter a casa paga, só isso. Só isso, a vida é totalmente diferente. Pois é. Portanto, mas depois de pagares a casa, faz o crédito para a BM. Faço o crédito para a BM. Exatamente, com jantes roxas e as luzes roxas por baixo também. Exato. Sim. E com um símbolo chino atrás. Exatamente. ou como era antigamente o autocolante da Penélope. Pois era. Do Benidorm, não é? Muito bom. Olha, Luís, gosto sempre de falar contigo. E achei que era interessante
gravarmos isto. Obrigado pela... Nem custou nada, não é? Até te esqueces que aquilo está a gravar, ou não? Notaste? Sim, não. Depois vou ficando, eu não estou habituado a isto, e, portanto, mas depois uma pessoa vai ficando mais confortável Sim. a conversar e pronto. E para mim é sempre um gosto partilhar esta minha experiência, mesmo que seja má, partilho também. Sim, eu também. E se puder evitar com que a pessoa ao meu lado cometa erros que eu cometi, melhor. E se puder fazer com que ela tenha sucesso, Que se inspire nas coisas que fizeste bem. naquilo que eu tive sucesso, é espetacular. Sim. Eu gostava um dia de poder dizer, de ouvir alguém do grupo, olha, experimentei fazer isto, está a correr muito bem, já baixei a prestação, 50 euros, já fiz, ou já baixei, não baixei a prestação, mas baixei 10 anos no crédito. Isto é espetacular. Exato, sim. Tal como eu há dias te disse, aquela frase que tu disseste, mas há algum problema em viver sem créditos bancários? Exatamente. E tu disseste, brutal, lá no grupo do Trabalhar 4 horas por dia, brutal. Ainda bem que essa frase ficou na mente das pessoas. Exatamente. Isso ficou na mente. Espetacular. Isso é lindo. É espetacular. É lindo. E se toda a gente pensar nisto, ou quem pensar em viver desta forma, vai viver muito mais confortável, de certeza. É isso. Pronto, não se esqueçam, lá em casa comecem a tirar pratos da mesa, mas tudo começa com: tenho que investir em mim, investir nas minhas competências para poder ganhar mais. Ganhar mais não significa gastar mais. Ganhar mais, em vez de ir comprar a BM, Exatamente. mas vive também, não é só poupar. Ganhar mais, dar uma vida confortável à tua família. E acabar com os créditos. Acabar com os créditos todos. É, imediatamente. Porque a partir do momento, nós os dois não temos créditos do bancário, estamos aqui num relaxamento brutal. Tu nunca tiveste essa pressão dos cães de quinta, mas eu tive a pressão dos cães de quinta e das cabras. Ainda é pior. Na altura em que não tinha dinheiro. E eu jurei que ia aprender com aquela fase difícil e que nunca mais iria recorrer a eles. Nunca mais. E é um prazer brutal. A minha gestora de conta do Banco Inter, a Diana, dizer: Diana, não preciso. É uma coisa do género. Às vezes temos conversas longas, adoro-a como gestor de conta. Ela, se eu lhe telefonar e ela não me atender, ela devolve uma chamada logo a seguir. Estás a ver? É uma gestora de conta brutal. E às vezes temos conversas assim até mais longas, não sei o quê, e ela já me perguntou: então, mas não faz investimentos? Faço. Então, mas como é que investe? Então vou ganhar dinheiro, não gasto o dinheiro todo e vou investindo no desenvolvimento dos negócios, ou novos negócios, com esse dinheiro. Portanto, é tudo com capitais próprios. Pedro, mas não sei o quê. Aquela conversa, mas podia ser mais rápido e podia alavancar... Era, exatamente. Não. Esquece. E para mim, pronto, para terminar esta questão do crédito, principalmente do crédito à habitação, que é uma coisa comum a toda a gente, porque para iniciar a vida é mesmo assim, não há prazer maior na vida do que chegar ao gestor e dizer: por favor, imita-me um distrato. Imita-me o quê? O distrato. O que é o distrato? O distrato é um papel espetacular que nós pegamos nele e depois vamos à conservatória e dizemos na conservatória: olha, está aqui este papel, é para te retirar a hipoteca que está na minha casa. Ok. Pois eu não sei, porque eu até hoje vivo em... O distrato é distratamos o contrato que fizemos de crédito de habitação. Tipo, agora já é meu. Em que o banco escreve lá que diz que prescinde da hipoteca porque liquida o crédito. Não há prazer maior do que esse. Que maravilha. Sim. E chegar à conservatória e depois retirar chegas a hipoteca, lá de peito feito, não é? Tipo... E dizer: olha, dê-me lá agora o documento, e que dizia ali, no meu caso era o Banco Espírito Santo, que retira aí o Banco Espírito Santo como credor hipotecário deste imóvel. Que nível! É espetacular. Um dos prazeres da vida. Um dos maiores. O distrato. O distrato. Eu fui distratado. Tu conseguiste o distrato, eu fui distratado. Pois. Muito e bom. pronto, olha, muito obrigado. Obrigado, eu, por Luís. este tempo. Quando vieres cá, isto é sempre espetacular a gente conversar. Isto parece sempre que é pouco. Pois é, não é? E pronto, mas como o tempo também é curto para mim, temos de estar ali com a família. Não, mas foi fixe teres vindo aqui. Espero ter que seja um podcast com algum jeito, com algum conteúdo. Isto é sempre sobre nada. São conversas. Só que eu durante tanto tempo tinha estas conversas que às vezes com amigos eu sentia assim: isto se tivesse gravado era giro, pá. De certeza que isto ia fazer um cliquezinho, algures em 2 horas de conversa, havia ali uma coisinha que fazia um clique na cabeça de alguém. Por isso é que eu comecei a gravar.
percebes? E nunca é uma coisa, quando vinhamos ali a subir, tu disseste, eu nunca fiz e não sei o quê. Olha, mas não há guião, não. Pois, não... Vamos falando, vamos Exatamente. puxando o novelozinho e isto... Pá, da próxima vez vamos falar sobre, não sabemos, outra coisa qualquer. Exatamente. Então vá, Tá. lá Um para abraço a casa, todos. não se esqueçam no grupo Telegram do curso Investir na Bolsa ou do Trabalhar 4 horas por dia, de dizer, Luís, foi a pior conversa que eu vi online, Exatamente. Foi tempo altamente perdido. altamente perdido, Exatamente. devias de ser abalroado por uma orca. Exatamente. Acho que, Pedro, devias rever as tuas amizades. Exato. Ou se tiverem coisas boas para dizer, digam também. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, meu Luís. Sucesso. Alto sucesso a todos. Alto sucesso. E poucas orcas à vossa volta. poucas E cabras, orcas. poucas cabras à vossa As volta. cabras e orcas. Se houver à nossa volta que seja leitão. Exato. Exatamente. Até ao próximo episódio.